Estamos aqui com mais um episódio do Eólica Offshore Inteligente, um podcast que foi criado para promover a tecnologia eólica offshore e ajudar as pessoas a saberem mais como inteligência artificial e robótica se conectam com esse tema tão interessante. Hoje estamos com um convidado especial, não é, Matheus? Estamos aqui com um convidado especial, com o Adriano, né? Mas antes de passar a palavra, a gente quer ressaltar, né, que o nosso podcast ele foi criado, né, em virtude do nosso livro, né, que agora a gente vai lançar no dia 5 de julho, né, que traz temas relacionados à inovação, tecnologia, inteligência artificial, robótica, para o desenvolvimento da eólica offshore. E esse livro, né, foi elaborado por mim, pelo Matheus e pela Uyara, que hoje aqui não está presente, e que a gente traz uma série de assuntos muito relevantes relacionados a esse tema. Então, para a gente começar um pouco, né, a falar sobre os temas aqui, antes da gente adentrar, né, no tema do podcast, a gente gostaria que o Adriano se apresentasse. Adriano, a palavra é toda sua, se apresente, pode falar o que você se sentir à vontade e já receba, né, o Pô, nosso obrigado, presente aqui. obrigado. Pô, é um prazer estar aqui. Sempre gosto de falar assim que eu sou entusiasta do setor de energia eólica, principalmente. Já trabalho no setor aí há mais de 15 anos e sempre bom estar em eventos, conversando. Eu sou uma pessoa que olha muito, digo, sou um pouco curioso, né, sobre mudanças, sobre inovação, sobre futuro, sobre tecnologia. Então, acho que essa conversa aqui vai render boa conversa assim, nesse nosso momento aqui. Sim, sem dúvida. E o tema de hoje é a inovação como vetor no desenvolvimento das tecnologias e principalmente o tema aqui, tecnologia eólica offshore. O Adriano é um cara com muita representatividade no setor. E Adriano, se você quiser começar falando um pouquinho mais da Uso Vento, do que você faz no setor e tudo, é super interessante porque nos podcasts anteriores a gente falou muito da Uso Vento. Você foi o Legal. cara que fez pra gente aí uma série de cupons para ajudar os nossos ouvintes a comprarem as camisas. Mas quem é esse cara? Quem é o Adriano e o que é o Uso Vento? Não, legal. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é o Zuvento, né? O Zuvento é uma marca de roupa onde a gente fala, a gente investe em energia renovável, né? Então essa camiseta do Zuvento, essa camiseta do Zuvento. Estamos todos com o Uso Vento hoje. E aí assim, eu sempre olhei as camisetas, né? Uma camiseta qualquer que seja, como sendo uma forma de comunidade, de senso de pertencimento, uma forma de interagir com pessoas. Então, eu sou de Pernambuco, sou de Recife, né? Moro no Rio. Então, quando eu coloco a camisa do Náutico no Rio, aí sempre aparece um Alvirrubro, e aí Pernambuco, Recife, então Do Náutico, caramba, muito então bom. acaba que tem essa conexão simplesmente por causa de uma camiseta. E acontece isso com comida, com música. Então as pessoas se conectam pela camiseta. Se você vê uma pessoa com uma camiseta de uma banda que você gosta, você vai se conectar com essa pessoa, você vai puxar assunto, você vai, de alguma forma, né, estabelecer uma relação. E não tinha uma camiseta, eu não conhecia muitas marcas que falavam sobre energia eólica. Eu falei, pô, tenho um orgulho de dizer que trabalho com energia eólica e queria que as pessoas vissem isso, né? Não só através da minha escutasse, mas que vissem também. Então, acho que a camiseta, quando você coloca a camiseta, se conecta com pessoas que têm afinidade pelo tema. Então, você vai num lugar que às vezes não era para encontrar pessoas que trabalham com aquele, mas você acaba encontrando num aeroporto. Já chegaram para mim no aeroporto, falou, camiseta legal, onde é que eu compro? Então, você trabalha com energia? Não, trabalho, você trabalha onde? Então, a gente começa a ter uma relação que não existiria se não fosse pelo contato com a camiseta, né? Então, pensando nisso, foi que a gente criou a Uso Vento. Então, é isso aí. Essa foi a história da Uso Vento, né? Então, e falando um pouquinho de mim, assim, eu sou engenheiro eletricista, mas sempre quis trabalhar com energia renovável, né? Tinha isso muito claro. Então, quando entrei na universidade, nos primeiros semestres, eu tive a oportunidade de estagiar no laboratório de fontes alternativas. Então, mal sabia o que era um integral ainda, mas já estava ali metendo com dados, com projetos de eólica, de solar, acompanhando o pessoal que estava fazendo mestrado, doutorado. Então, eu comecei na universidade já com um pé dentro do laboratório de renováveis, e isso me puxou muito para esse olhar de inovação, porque eu estava muito acompanhava bastante as teses de mestrado e doutorado, desenvolvimento de tecnologias. Então, a inovação e a energia renovável sempre andou muito junto assim na minha vida profissional, né? Então, nesses últimos
mais de 15 anos. Então, era inovação com energia renovável andando juntos. Que legal. Cara, e é super interessante o que o Adriano traz, porque quando a gente encontra alguém do setor de energia eólica, seja em qualquer lugar, a gente fica feliz, né? Porque apesar de ser uma indústria grande no Brasil, é bacana você identificar alguém que trabalha com a mesma coisa que você e que pode Sim. trabalhar desde a operação e manutenção até o desenvolvimento de projetos ou até em campo mesmo. Então, poxa, pertencer a um grupo é uma coisa legal. E assim, a gente acaba... A rede de relacionamento ajuda muito o nosso trabalho, né? Você tem um problema que é o mesmo problema de outra pessoa. E quando você se conecta, cria aquele vínculo, eventualmente você vai poder ligar para aquela pessoa, mandar uma mensagem, fala, pô, você tá com esse problema, eu também tô, e tal, o que vocês estão fazendo? Então, e querendo ou não, uma conexão... Networking já. Network, exatamente. É uma conexão despretensiosa, né? Criada por uma camiseta, pode gerar um network importante para o trabalho, para sua vida profissional, uma indicação, uma orientação. Então, assim, é sempre bom. Pertencimento conecta as pessoas, mas inovação também. E Adriano, e por isso que a gente se conectou e tá aqui hoje nessas discussões. E aí eu queria ouvir, Adriano, cara, qual que é o papel da inovação na construção de uma nova indústria como as eólicas offshore ou como indústrias relativas? Não precisa ser as eólicas offshore especificamente, porque a gente quer saber o efeito da inovação nessa construção de indústrias novas. E a gente está passando por uma remodelação industrial gigantesca. A utilização intensa de inteligência artificial generativa, que o Matheus é um cara muito fã, a robótica, cada vez mais as soluções robóticas estão se aprimorando e inovação é centro da discussão. Rimou. Sim. E eu quero ouvir a sua comunicação sobre isso. Só não vou continuar rimando agora. Assim, eu acredito, Matheus, muito que a inovação, ela antecipa uma tendência de mercado, né? Então, a gente viu muitos projetos de energia solar, de projetos de inovação, antes de ter energia solar de grande porte no Brasil. A gente já viu projetos de bateria antes de ter projetos de grande porte de bateria. Então, é inevitável que aconteça alguma coisa de offshore dentro do ambiente de inovação antes da gente ver energia eólica offshore de maneira comercial aqui no Brasil. Então, e para que isso aconteça, né, existem muitos meios que podem financiar isso. A gente tem dentro do setor elétrico, né, o programa de P&D da ANEEL, dentro do setor de óleo e gás, a gente tem um programa de P&D da ANP, e a energia eólica offshore pode muito bem conectar esses dois mundos. Então, diferente de bateria de solar, que focava muito no recurso P&D ANEEL, né, offshore ganha um reforço assim, brutal de recurso vindo do P&D ANP, né, que é um volume muito maior do que o recurso de P&D ANEEL. Então, acredito muito que esses editais, quando usados de maneira estratégica, isso pode fomentar uma indústria, ajudar a fomentar uma indústria que ainda não existe no Brasil. Então, a gente já está vendo aí alguns projetos pilotos, né, da Petrobras, ali no Rio de Janeiro, o projeto do Senai também no Rio Grande do Norte, né, que tenta estar estabelecendo assim, uma rede bastante interessante assim, de empresas para tornar de realidade um projeto piloto. Então, eu acredito muito nesse tipo de iniciativa, apesar que um projeto piloto ele tem um custo maior do que um projeto de grande escala, então é importante ter esse disclaimer, né, dizendo que esse projeto custou um valor que não é o custo de um projeto na verdade, um projeto de grande porte. Mas isso atrai interesse da indústria, atrai interesse do investidor, isso capacita pessoas. E além de P&D ANEEL e P&D ANP, né, a gente tem outras fontes de recursos no Brasil que podem ser exploradas. A Lei do Bem, por exemplo. A Lei do Bem, quando uma empresa investe em inovação, ela consegue ter isenções fiscais. E eu estava vendo um dado que menos de 5% das empresas elegíveis para utilizar a Lei do Bem, que na verdade 5% apenas das empresas elegíveis que utilizam recursos da Lei do Bem, menos do que 5%. Então, assim, é um horizonte muito grande para ser explorado ainda, né? Além da Lei do Bem, a gente tem recursos em Embrapi, que são recursos não reembolsáveis. Então, a empresa entra com a parte, mas você tem uma outra parte que é não reembolsável. Fora os editais da FINEP, que trata de inovação, que tem oportunidades assim, absurdas de investir em energia eólica offshore. E o desenvolvimento do setor
eu acredito muito que vai começar por aí, sabe? Legal, o Adriano fica até entusiasmado quando fala de inovação, e isso é uma coisa legal, porque a inovação ela pode acontecer em várias dimensões de uma tecnologia até uma indústria, né? E aí você fala em inovação, você fala inovação na operação e manutenção, como a gente falou, no planejamento, a inovação no desenvolvimento, e essa inovação, ela começa a partir desses recursos que o Adriano traz. Né? E, Adriano, em falar em inovação, né, para abrir uma nova indústria, a gente está dando um salto, né, das eólicas onshore, offshore e outras tecnologias que tem até manifestado na própria camiseta da Use o Vento, né, sim. meu amigo? Vamos mostrar aqui para a tela, que foi uma camiseta que o Adriano mostrou, que como esses recursos podem auxiliar o desenvolvimento de indústrias que saem ali, olha, dos moinhos de vento até a exploração de protótipos, onde a gente tinha turbinas de duas pás para turbinas flutuantes de eólicas offshore. O Adriano expôs muito bem aqui na Use o Vento. E é por isso que eu acho que você é um cara inovador, Adriano. E quando a gente fala de inovação também, né? A gente pensar que o Brasil... Tem uma frase que eu gosto muito, que fala em inovação, que fala soluções do passado não resolvem os problemas do futuro. Então, quando a gente olha muito, aconteceu assim, vai acontecer dessa forma também em outros setores. A gente precisa refletir muito sobre isso. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que o Brasil tem águas rasas, né? E que provavelmente a gente vai iniciar por fundações fixas, flutuantes talvez venha em outro momento. E em fundações fixas, a gente pode ter um monopile ou a gente pode ter uma fundação gravitacional, que é a proposta lá do Senai, lá do Rio Grande do Norte. Só que hoje, uma fundação gravitacional, ela custa mais caro do que uma fundação com monopile. Só que a forma de construir uma turbina com a fundação gravitacional, a proposta do Senai, né, é que não precise de grandes navios, que a gente hoje não tem isso disponível no Brasil para construir com monopile. Então, a gente tem uma tecnologia que pode ser viável, sem precisar da dependência de embarcações, mas hoje custa mais, é mais cara. Então, como é que a inovação pode resolver esse problema? Né? É um problema do Brasil, específico do Brasil, pô. Então, vamos pensar como isso pode tornar mais barato e competitivo aqui no Brasil? De acordo, eu concordo. Eu acho que o Adriano está colocando coisas muito interessantes, porque a inovação nem sempre ela acontece da tecnologia, ela acontece da criatividade das pessoas de utilizarem novas soluções, como, por exemplo, você ter uma ideia de utilizar uma fundação específica que, beleza, você vai ter uma cadeia de produtiva com menos intensa, e um custo de operação e desenvolvimento ali menor se você usar, por exemplo, uma flutuante, né? Que é só levar a flutuante. Óbvio que as flutuantes ainda são mais caras que a fundação fixa para o seu processo, mas o custo dela de operação e manutenção acaba sendo um custo que a gente vai ter diluído ao longo do projeto. Então é importante ter essa visão e criatividade. Eu acho que isso é interessante. Isso. E aí, Adriano, dentro desse tema, né, de inovação, eu estava pensando aqui, refletindo um pouco, como que a gente consegue preparar as novas gerações para que elas consigam entrar no mercado e trabalhar, né, criando esses novos produtos, novas tecnologias. Estou falando aqui no geral mesmo, tanto no setor de offshore, né, especificamente, que é uma indústria muito nova ainda no Brasil, todo mundo está aprendendo muito, quanto em outras indústrias também dentro do setor de energia. Não, perfeito. Eu acho que a combinação entre inovação e desenvolvimento do setor, entre essas duas vertentes aqui, a gente tem uma vertente da capacitação, né? Que não vai existir indústria sem pessoas, né? Não existe indústria sem pessoas. E as pessoas, elas precisam se capacitar. E o papel que tem a inovação na capacitação de pessoas é fundamental, porque você consegue recursos para pagar uma bolsa de mestrado mais interessante, você incentiva um professor a desenvolver uma linha de pesquisa direcionada para um setor que você quer desenvolver. No caso da eólica offshore, a gente já tem boas universidades que estão... A gente tem a UFRJ lá com o professor Milad, a gente tem a UFRN com o professor Mário, mas isso também cabe espaço para outras universidades explorarem também esse mercado. É importante ter programas de mestrado e doutorado direcionados para a eólica offshore, principalmente. A gente precisa criar massa crítica aqui no Brasil, né? A gente tem muita gente inteligente, temos excelentes universidades, e a gente já tem um histórico de construção intelectual de alguns setores. E agora sim, a solução do passado resolve do futuro em alguns casos. E esse caso, como foi a questão da capacitação. Então, a gente precisa criar essa massa crítica de pesquisadores,
de alunos que a pessoa precisa entrar na universidade sabendo que não, aquele professor entende de eólica offshore. Então você já desperta o interesse do aluno na fase inicial de formação, na parte de eólica offshore. Então ele vai buscar se capacitar também, vai se interessar por temas de eólica offshore. Então assim, eu acho que é assim que o setor vai se capacitando e sendo construído, sabe? E Adriano, eu acho que, conforme você falou, me lembrou de uma experiência que a gente teve junto na Catapult Accelerator, que é uma aceleradora que visa auxiliar no processo de acelerar o desenvolvimento da própria tecnologia eólica offshore. A gente teve na Inglaterra e é um dos agentes que faz parte desse ecossistema. Sim. Cara, se você quiser comentar um pouco, tipo, como esse tipo de coisa pode ser legal, assim, para fazer parte desse ecossistema e Sim. auxiliar no desenvolvimento. A gente tem hoje precisa quebrar alguns paradigmas que a gente vem quebrando aqui no Brasil sobre a ideia de que um doutor é para dar aula, né? A gente tem Pô, muito eu isso. sou doutor, cara. Cuidado, Não, cuidado, mas a gente tem muito, quando você escuta assim, vou brincando. fazer doutorado, aí pergunta, você vai dar aula, né? Então a gente tem pouco essa visão que o doutorado ela pode servir para a indústria, né? Você pode usar a sua tese de mestrado e doutorado para desenvolver um produto, para resolver uma dor do setor. E isso a gente precisa no Brasil aprender muito com outros países, né? Então a gente vê pessoas que, tanto no UK, Estados Unidos, os programas de mestrado e doutorado são direcionados para o mercado. Às vezes tem programa de doutorado que é obrigado a ter um produto. Resolvem soluções práticas do mercado. Não é você simplesmente escrever um paper, publicar um paper, não. Você tem que ter um produto atrelado àquilo, uma patente. E isso é muito bom quando você tem empresas dentro das universidades. Eu acho que essa relação entre empresa e universidade é de mão dupla, né? Eu acho que as empresas precisam da universidade para pensar e desenvolver produtos. E as universidades precisam das empresas para ter uma visão de mercado, para direcionar a pesquisa, que não adianta também você reinventar a roda, pesquisar uma coisa que o mercado já fez ou não tem interesse, né? Então, essa combinação acho que é o caminho, sabe? Não, eu acho que esse é o caminho, né? Assim, a gente percebe cada vez mais o desinteresse de alguns jovens aqui no Brasil, né? Por falta desse incentivo e por falta dessa aproximação da academia com a indústria, Exato. Diferente do que acontece em outros países do mundo, né? Exato. Algumas universidades até aqui no Brasil conseguem fazer essa aproximação, de certa forma, a gente ainda vê que não é algo fluido, né? Fluido, né? Exatamente. Acho que talvez tenha que ter alguma solução, né? Por parte eu acredito... de governo, não sei, para poder fazer com que isso aconteça, e até as né? próprias empresas, né? De irem mais à universidade, de levar dores para a universidade. Eu acho que esse ponto que o Adriano está falando é muito importante. É criar um ecossistema que existe a relação entre as empresas, as universidades e mais que tudo, porque às vezes está concentrado só em algumas universidades ou em alguns incubadoras, aceleradoras. A gente precisa que o ecossistema se comunique, que é o que nós tivemos numa conversa com um dos nossos entrevistados aqui, a importância da comunicação para gerar inovação e gerar processos de capilaridade industrial. Foi muito interessante. E aí, Adriano, puxando um pouquinho para o outro lado, que a gente veio um pouco pro lado humano, né? Agora eu acho que vou puxar um pouco mais pro lado tecnológico da coisa, né? O que você acredita, né, que o tema do nosso podcast, né, envolve, né, inteligência artificial, robótica aplicada offshore. Quais tecnologias assim que você hoje enxerga que vêm sendo desenvolvidas? Pode falar tanto da indústria quanto da academia, o que sentir mais confortável, que vêm sendo desenvolvidas com mais ênfase assim dentro da indústria eólica offshore. Tá, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou pode dar um fazer direcionamento um pouquinho diferente. Pode. Assim, vou pegar isso e fazer um gancho para a gente pensar o que é que essa nova indústria pode... o que é que a eólica offshore pode agregar em uma nova indústria, assim, né? Que é isso, aproveitando uma pergunta que eu sempre escuto, falando assim... o Brasil tem muitos problemas de curtailment. Faz sentido falar em eólica offshore? Não faz sentido e tal. Então, quando a gente fala em eólica offshore, a gente tem que pensar num setor, numa indústria que vai atender coisas que hoje não existem, né? Então, a demanda hoje no Brasil, ela vai ser ela é muito diferente da demanda daqui a 10 anos. Não tem como a gente prever a demanda daqui a 10 anos com precisão. Então, se a parte tecnológica de internet das coisas, automação, a industrialização
do setor, a eletrificação da economia, o que os data centers e IA, isso vai incrementar na demanda, isso pode crescer de uma forma que a gente vai precisar da eólica offshore, né? Então, quando fala em curtailment e offshore, na minha cabeça é muito claro que não, temos que definir o caminho da eólica offshore já. E o curtailment é o problema de hoje. O curtailment é o espaço para crescer na demanda. Na minha cabeça é isso. Não está sobrando energia, está dando espaço para crescer na demanda. E essa demanda pode crescer de uma forma que a eólica offshore vai ter que ser inevitável, né? Se a gente olhar o que as novas tecnologias podem agregar na demanda, é muito grande. Então, acredito muito nisso, que a eólica offshore ela vai ser um fator muito importante para a gente ter tudo isso que a gente falou aqui, eletrificação da economia, fortalecimento de data centers no Brasil, demandas que hoje a gente não está muito acostumado, né? Eletrificação da frota também, o Adriano comentou Eletrificação aqui, da frota, utilização de hidrogênio, Big Data, e até o Matheus colocou, ele foi um dos contribuintes do nosso livro, de um dos capítulos, que fala sobre o intenso uso de inteligência artificial generativa, né? Então tudo isso vai, cara, demandar muita eletricidade e tecnologias como eólica offshore e outras tecnologias de grande escala fazem muito sentido, não é, Matheus? Se a gente pegar o consumo de energia per capita e comparar o Brasil com os países desenvolvidos ou até com alguns países emergentes, a gente está muito abaixo. Então, nosso consumo de energia per capita realmente tem possibilidade de aumentar. Precisamos crescer isso, né? Então, a eólica offshore vai agregar muito nesse tudo isso aqui que a gente falou. Muito bom. E assim como você falou, a gente estava até conversando com a Júlia, né, no outro podcast, de que a eólica offshore ela tem uma vantagem de complementar a outras fontes, né, dentro da nossa matriz aqui no Brasil, e também trazer. A gente tem essa possibilidade. A gente sabe que o recurso energético no Nordeste é muito, muito bom, mas a gente tem a oportunidade também de trazer ela próximo para o centro de carga, né? Exato. Para atendimento de ponta, né? Enfim, Só então para você acho ter que uma ideia, muito nesses interessante. últimos 20 anos, que a gente teve o primeiro leilão de energia, tem mais ou menos 20 anos aí, pouco menos. Nesses últimos 20 anos, sabe quantos projetos de energia eólica onshore tem no Sudeste? Em leilão? Apenas um. No Rio de Um Janeiro. projeto. Então, a eólica offshore pode mudar esse cenário. A gente pode trazer geração renovável para o Sudeste. Hoje a gente tem energia solar no Sudeste, mas a gente não tem eólica. Sim. E a eólica offshore é a oportunidade de ter geração renovável no Sudeste. E isso, Eólica, principalmente, offshore, né, no caso. exatamente. E isso é uma outra coisa que precisa entrar na conta. Quando a gente vai falar, eólica offshore é cara, né? Mas é cara com a lente de hoje, que a gente está olhando com os critérios de hoje. Mas se a gente for mensurar, por exemplo, geração próxima à carga, né, os benefícios que isso traz, precisa existir um fator de atratividade para esses projetos irem para locais que o Brasil precisa mais. Então, o Sudeste, acho que vai ter muito espaço para a eólica offshore. E é super interessante ver as provisões e previsões da ONS informando que a entrada de data centers, principalmente na região do Sudeste, é exponencial. Então, assim, você tem uma demanda gigantesca entrando com 2 gargalos a serem resolvidos: geração e transmissão. E se você tem uma geração interessante de capital intensivo, você atrai uma transmissão automaticamente. Mas isso tem que ser muito bem amarrado e planejado. Caras, a gente tá chegando no final. É muito bom, Adriano, falar com você. E eu acho que a gente queria uma mensagem sua sobre visão de futuro antes da gente encerrar. E visão de futuro na tua área, que é inovação e tecnologia. Deixa pra gente essa mensagem pros nossos ouvintes que eles querem saber. Tem uma frase que eu gosto muito, nem lembrei dela agora. Não cheguei aqui com ela na cabeça, mas lembrei dela agora, que fala assim: o futuro a gente constrói agora, né? Então, se a gente quer um futuro bom, a gente não consegue plantar uma coisa e colher outra, né? Então, a gente tem que plantar o que colhe. Então, o futuro a gente constrói agora. Essa seria a minha frase para a gente pensar que faz sentido falar de eólica offshore e que o momento é esse e que as decisões de hoje vão impactar muito nos próximos 10 anos. Fantástico. O futuro constrói agora. Isso foi forte. Muito bom. Um jeito muito bacana de encerrar. Então é isso, Adriano. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. E a gente fica à disposição aí e contamos com você no
lançamento. Acessem o Possível. conteúdo da Use o Vento. E né? usa o Acesse vento, a pode- Use o Vento. tem o cupom é Olic Offshore Inteligente, dá um tá desconto lá. Usem o Tá lá vento, usem ativo. as camisetas, mostrando novamente para nossos O ouvintes. site é usovento.com.br, você consegue isso aí. entrar lá, ver todas essas estampas. Temos cores diferentes, modelos masculinos, femininos, preto, verde, branca, azul, Moletons também, moletom, várias coisas. muitas Show. coisas. Legal. Adriano, muito obrigado novamente e até a próxima, pessoal. Eu que Muito agradeço. obrigado. Valeu.